Bom dia! Então, bem-vindos aqui, né, à minha palestra sobre Solid. É um assunto super relevante, então, nesse momento, na tecnologia, porque o Clean Code, ele veio para ficar, ele tomou conta de tudo, né? Hoje em dia, quem olha um código sabe quando ele é legado, quando é que ele foi feito, se ele é mais recente, porque dá para ver já na cara ali, né, que quem tá sempre se atualizando ultimamente tem feito um código mais clean code, mais preocupado com reutilização de código, de poder entender melhor de uma forma mais fácil, poder fazer uma manutenção mais rápida, fazer melhorias de acordo com os padrões já colocados, né? Então, acho que esse assunto aqui está super em alta e eu tenho certeza que vai ser de grande importância para vocês entenderem de uma vez por todas, né, o que é o Solid e como aplicar no sistema de vocês no dia a dia, tá certo? Eu tenho certeza absoluta que muita gente já teve esse pensamento, assim como eu já tive. Ai, Kívia, mas eu me acho no meu código, isso aí é modinha, né. Então, pessoal, eu já achei isso, já pensei isso, porque de fato, na tecnologia, isso acontece muitas vezes de vir uma modinha, né? E a gente ter que aderir a ela, mas a gente sabe também, principalmente nós do Delphi aí, né, que os sistemas em Delphi, eles não são não só novos, mas também tem os bem legados, os bem antigos, né? Nós temos já aí muitos anos já de Delphi, então a gente sabe bem disso. Que a gente que é do Delphi, a gente só implanta aquilo que a gente sabe que não é modinha mais. Que é de fato uma coisa que é importante para o nosso código, para a empresa, para nosso desenvolvimento como desenvolvedor. Então, pessoal, tirem isso da cabeça, porque Clean Code é vida, tá? E é disso que eu vou falar hoje, então vamos lá. O que não é solid, tá? O que não. Quando o código não é solid, o que ele vai ter? Pensem só nesse quarto aí, né? Pensem que por algum motivo estragou ali um parafusinho daquela cama ali que tá ali atrás. Tu imagina o trabalho que a pessoa vai ter para poder parafusar esse parafuso de novo. Se é que ele não caiu no meio dessa bagunça aí, né? Se é que ele não caiu no meio dessa bagunça, a pessoa vai ter que tirar todas essas roupas, todos esses brinquedos, essas coisas para achar o parafuso daqui a pouco, para poder até mesmo chegar até a cama, para poder fazer parafusar ali de novo. Isso é dificuldade de manutenção, pessoal. É ter um esforço, um trabalho, né, uma perda de tempo e de custos, enfim, para poder chegar até o problema. E de repente também de entender daqui a pouco por que aquele problema aconteceu, né? Enfim, entender toda a situação que está na volta daquele problema ali. E com relação à colaboração, né? Imagina que tu vai lá e contrata uma empregada, né? Para te ajudar na organização da tua casa. O trabalho que tu vai ter de explicar tudo para ela. Olha, tá vendo essas roupas aqui que estão jogadas nesse canto? Tu vai ter que separar por cor, por tipo, por tamanho, por não sei o quê, colocar na gaveta X, Y, Z. Não, mas daqui a pouco ela bota ali, daí tu pensa, não, mas não devia ficar aqui, devia ficar lá em cima. Tudo isso, pessoal, é o que acontece no código. Isso acontece muito no código. De a gente tá numa situação que entrou uma pessoa nova, aí tu só pensa em falar assim, né? Não repara na bagunça. Quando entra um dev novo no time e tu tem que falar isso, bom, pessoal, tá na hora de rever, né? Tá na hora de rever a forma como a gente tá programando, porque com certeza vai gerar dor de cabeça de quem entrou, de entender se tem padrão, se não tem, onde é que tava isso, onde é que tava aquilo. Tudo isso é problema, né? Perda de dados, como eu falei ali, caiu um parafuso, caiu o brinquedo, cadê o brinquedo que tava ali? Não sei, tá embaixo das roupas. Perda de dados, pessoal. Isso é seríssimo, é seríssimo. Eu já passei por sistemas em que se tinha o mesmo form, a mesma telinha
que resolvia ele resolveu várias formas que resolviam o mesmo problema. Por quê? Porque não se sabia mais. Parece assim que alguém chegou lá e disse assim: "Ah, eu preciso de uma tela que cadastre o código de barra XYZ", e elas esqueceram que tinha lá aquela tela e foram lá e refizeram de novo, de outra forma. Aí daqui a pouco alguém lembra que estava lá e aí já tinha coisas lá que eram importantes e tem que fazer um Ctrl C, Ctrl V na tela nova, gente. Gente, isso é vida real, isso acontece mesmo. É muito sério isso. E isso que eu vou falar também nas próximas ali, ó, má reputação da equipe e da empresa. Por quê? Já me aconteceu, né, nesse período de tempo da minha vida aí, eu perguntar, né, eu receber uma proposta e tal para mudar de projeto, mudar de empresa, e eu perguntar assim: "Ah, e como é que é? Como é que é o código lá? Como é que é a equipe?" E outros devem dizer: "Olha, não vai para lá, tu vai te incomodar, porque o código é uma bagunça. E dá muita dor de cabeça, porque qualquer coisinha que tu vai fazer é um problemão." Isso é reputação de equipe, né, de empresa é muito maior porque envolve, então, o usuário, né. O usuário ele vai te pedir uma correção de bug ou uma melhoria, e se torna uma coisa meio complicada, porque pode acontecer de tu corrigir um problema e gerar outro, né. Então, tudo isso que eu falei envolve ali os últimos 2 que eu coloquei ali, que é o aumento do tempo e dos custos de desenvolvimento. A gente vai gerar muito mais trabalho e retrabalho dos analistas, principalmente dos desenvolvedores, dos testers, da parte de QA da tua empresa. E tudo isso envolve tempo, envolve custo, envolve esforço, estudo, tudo. É só perda, pessoal. Então, vamos, nos jogar aí, né, de cabeça no Clean Code, no Solid, tá certo? Vou para o próximo slide aqui, então. Então, vocês já perceberam que Solid é sobre organização, sobre limpeza, sobre reputação, sobre longevidade. É aquela situação que tu entra em um lugar, um ambiente, e tu te sente bem onde tu tá. Tu sabe que é um lugar limpo e organizado, que se tu precisar de um copo, de um prato, de uma camisa, de um sapato, tu vai encontrar facilmente. Se tiver que fazer uma reforma, que seja, ter que trocar um piso, ter que trocar um tijolo, uma parede lá, alguma coisa assim, não vai se ter um trabalho, claro, o trabalho sempre há, né, gente, isso é normal, mas não vai, exceder aquilo que a gente planejou, que a gente tinha calculado e pensado e estruturado para aquela situação. Envolve limpeza, como eu falei, envolve reputação, envolve longevidade. Por quê, pessoal? Eu já vi, tenho certeza que muitos de vocês já viram sistemas, entre aspas, morrendo, né? Digo entre aspas, porque às vezes se diz que está morrendo, não está, né? Porque aquele sistema pode ser sim valioso para a empresa e para os usuários. Mas é aí que entra aquela velha história de o Delphi morreu, né? Por quê? Porque os sistemas foram criados, o Delphi ele é antigo, então os sistemas foram criados há muito tempo, sem o nosso clean code, né? Então ele acabou se tornando um fardo para os desenvolvedores e para a empresa. E isso acarretou na falta de longevidade do sistema, por pensarem que o problema era a linguagem, que se tinha que reconstruir um zero em uma outra linguagem, porque o problema é a linguagem, isso e aquilo. Então, para ver como tudo isso acaba, né, falando de reputação também. Então, com o Clean Code, a gente com certeza vai acompanhar o crescimento de um software, de uma empresa, de entender o negócio do teu cliente e poder fazer as melhorias, correções e, enfim, de uma forma muito mais suave e que vai trazer uma longa vida ao teu código. Tá certo? Quem sou eu, então? Pessoal, eu sou a Kivian,
Eu sou criadora de conteúdo no Instagram e no LinkedIn também, na página Kidelphi. Eu sou MVP em Embarcadero há pouco tempo. Eu trabalho há mais de 12 anos com Delphi. Para quem não sabe, eu esqueci de mencionar, mas eu trabalho na Aquasoft, que é uma empresa de outsourcing, que trabalha com alocação, então, de desenvolvedores de várias linguagens, não só do Delphi, mas de Java, de JavaScript, enfim, várias plataformas, e também a parte de teste também. Então, é muito legal trabalhar lá, é excelente. A Aquasoft também é parceira da Embarcadero, tem os treinamentos oficiais da Embarcadero também. Então, convido vocês também a darem uma olhadinha depois lá na página da Aquasoft, tá certo? Eu estou finalizando, então, também a minha formação em análise e desenvolvimento de sistemas. E eu sou desenvolvedora sênior, então, na Aquasoft, tá certo? Vamos falar, então, sobre o Robert C. Martin. Esse cara aí, esse senhorzinho super simpático, ele é conhecido por Uncle Bob, é o apelido dele. Ele é engenheiro de software, autor e palestrante. Ele trabalha numa organização, então, sem fins lucrativos, uma ONGzinha, né? Dedicada a promover os valores e práticas ágeis na indústria de software. Então, ele escreveu vários livros super importantes com relação à agilidade e clean code, né? O livro Código Limpo foi escrito por ele, então quem já leu, quem já conhece essa força-tarefa que tem sido feita aí nos últimos anos sobre o clean code foi esse moço aí super simpático, então, tá certo? Vamos então para o que interessa. Solid. Até vou tomar uma água para poder começar aqui com tudo. Peraí. Então, vocês podem ver que cada palavrinha tem um significado, tá certo? A gente vai ver uma por uma e vocês vão perceber o efeito cascata que se tem entre as letras. Uma parece que pisa no pé da outra, ao mesmo tempo tá de mão dada com a outra, e no fim vocês vão ver que elas estão numa rodinha harmoniosa dançando, e isso é maravilhoso. E vocês vão entender como aplicar isso no código de vocês. Pessoal, para poder trazer essa matéria de uma forma muito suave e muito fácil de entender, eu usei as ilustrações dessa autora do exterior que escreveu essa matéria no Medium, que eu achei super interessante. Teve outros criadores de conteúdo que já falaram sobre essa matéria. É Solid em imagens, em figuras, para que a gente possa entender de uma forma mais fácil. A Algona Thelma criou essas ilustrações e vocês vão ver, então, como que elas se aplicam até mesmo no nosso dia a dia. Vamos começar, então, pelo S, que é o Single Responsibility, ou, em tradução livre, responsabilidade única. Como é que é, então? Eu tenho aqui um robozinho, tá? Esse carinha aqui. Ele é o chefe, jardineiro, pintor e motorista. Isso aí, ele faz um monte de coisa, né? Um robozinho faz um monte de coisa. Mas qual seria o certo? A gente ter um robozinho para cada tarefa. E esse robozinho, ele é especializado em uma coisa e ele faz isso muito bem. Um é o chefe, um é o jardineiro, um é o pintor e o outro é motorista. Vou dar um exemplo aqui de código para vocês. Vocês aí que conhecem código legado, quem nunca viu um código assim? Isso aí, na verdade, isso aí é só uma amostrinha grátis, né, pessoal? Só uma amostrinha de uma funçãozinha lá no Delphi chamada ter funções gerais. Quem nunca viu um carinha desse daí? Esse cara tem de tudo, gente. Tem de tudo. Tem desde formatar data, formata float, formata string, envia XML, envia JSON, faz e acontece. Olha, pessoal,
Esse tipo de classe aí é muito complicado. Imagina ali, abrir pedido, fechar pedido, calcular, verificar a data, calcula a nota, fecha a caixa, não sei o que, dá tchauzinho no fim. Gente, não façam isso. Por favor, não façam isso. Separem cada classezinha com a sua especialidade. Pessoal, olha só como fica muito mais limpo, muito mais claro. Eu não vou precisar ir na base do Ctrl F lá numa unit gigantesca procurar quem é que calcula uma nota fiscal. Não vou precisar. Porque eu sei que a minha classe nota fiscal vai calcular minha nota fiscal. Não preciso passar tempo procurando, né? E vai exigir esforço aquilo ali. Olha só, e também outra coisa que quem já conhece o Clean Code, quem já leu o livro do Robert, o Código Limpo, ele falou lá sobre isso de a gente não precisar estar fazendo comentários, né? Porque o próprio nome da nossa procedure, ou da nossa function, da nossa classe, ela já fala por si só, né? Ali, pedidos. Por que eu vou botar... Se a classe é pedido, por que eu vou botar abrir pedido, né? Abrir, né? A gente sabe que já se refere ao pedido, porque se fosse qualquer outra coisa, seria outra classe. Então, isso torna muito mais rápido, muito mais simples, muito mais fácil. E vocês vão entender no decorrer do Solid aqui que, no fim das contas, fica maravilhoso, fica sensacional. Se a gente fizer assim, o que vai acontecer? A gente vai parar com esse efeito de malabarista, que é aquele cara que tá segurando várias bolinhas ao mesmo tempo e a gente não sabe o vento que vai bater, a chuva que vai cair, se alguém vai falar com ele, alguma coisa assim, ele vai deixar cair uma bolinha e o nosso usuário vai ligar e vai dizer que tem algo errado que tá acontecendo. Então, também tem aquela ilustração do pato, né? Que o pato, ele caminha, ele fala, ele voa, ele nada, ele faz um monte de coisa, mas não faz nada direito. Então, vamos acabar com isso de termos classes, objetos, enfim, procedures e functions malabaristas. Bugs. Por que bugs? Isso é um problemão, porque às vezes tu tem lá uma procedure, uma function, e depois eu vou mostrar um exemplo de código, mas toda vez que tu vai fazer alguma melhoria, alguma correção, tu vai ter que botar mais um if lá dentro. E daqui a pouco aquilo tá gigantesco, pessoal. Porque, mas tem que botar mais isso, mais aquilo outro, e passa ano, e passa mês, e tem que botar mais um if, e aquilo daqui a pouco vai se tornar um cenário de teste muito complicado. Porque daí vai ter o parâmetro tal, parâmetro X, tem que habilitado para isso, desabilitado para aquilo. Se torna, às vezes, humanamente impossível um teste adequado para saber que o teu usuário ele vai receber o teu código com qualidade. Vai tornar mais difícil de fazer um teste automatizado. Isso gente, isso é um problemão gigantesco para a empresa ou para ti como desenvolvedor. Então, esse princípio da responsabilidade única vai te ajudar a não cair nessa armadilha, tá certo? E também o linguição, né, pessoal? O linguição é brabo, né? Function, valida dados, envia requisição, grava log, manda um tchauzinho e retorna o boleia. E tu já nem lembra mais o que aquele boleia significa. Porque aquela função faz tanta coisa que às vezes tu vai arrumar uma coisinha que não tem... Tu vai arrumar algum problema do grava log e aí tu detona alguma coisa do valida dados. Gente, isso é uma loucura, uma loucura. Não façam isso, né? Tentem separar ali cada coisinha no seu quadrado, na sua situação ali, entendeu? Isso vai ajudar e muito. Eu tenho certeza que se tu conseguir aplicar na tua vida o S, já vai te ajudar e muito. Mas vamos para os próximos para te poder entender melhor, então. Com relação ao O, tá? Open Closed. Ou também aberto para extensão e fechado para modificação.
certo? Vamos ver então um exemplinho aqui dos nossos robozinhos. Olha só esse cara aqui, agora a gente vai começar a filosofar. Porque esse cara aqui, ele fala assim, ó, eu posso cortar. Daqui a pouco ele entra em manutenção e diz assim, eu posso pintar. E no certo, aí que nós vamos começar a conversar, porque ele fala assim, ó, eu posso cortar. Depois ele entra em manutenção e ele vem dizendo assim, ó, agora eu posso cortar e eu posso pintar. E, gente, vai acontecer. Daqui a pouco de alguém pedir mais alguma coisa e aí não tem mão para fazer, porque tu vai botar lá um lápis lá para ele poder escrever, uma caneta para poder ele escrever e daqui a pouco vai cair tudo, vai cair tudo no chão. Então, mas é que assim, ó, essa ilustração ficou um pouquinho complicada, porque quando ele diz que ele pode cortar e pintar como certo, né? Isso complica um pouco por causa da responsabilidade única, porque eu acabei de dizer para vocês que eu não posso ter mais de uma funcionalidade na mesma procedure, na mesma function, na mesma classe, mas nós vamos ver que, na verdade, ele não alterou o robozinho. Nós vamos criar uma extensão para ele, entendeu? Vou explicar para vocês aqui, ó. Se você deseja que a classe execute mais funções, a abordagem ideal é adicionar novas funções às que já existem, não as alterar. Olha só aqui um exemplo de código. A gente tem aqui uma classe que... esse aqui é uma implementaçãozinha, né, de uma classe de forma de pagamento. Aqui eu tenho um número, data da validade e nome. E depois eu tenho ali a nossa classezinha T pagamentos, né, que ela vai processar o nosso pagamento e vai validar o nosso cartão. Então, a gente, na nossa classe processa pagamentos, vamos fingir, então, que esse cartão é um cartão de crédito. O que ela vai fazer? Validar número, validar a data, validar o nome, enviar para o antifraude do cartão e depois fazer a cobrança dele. Cartão de crédito, ó, show de bola. Vai dar tudo certinho. Aí, daqui a pouco, teu cliente chega assim e diz assim, ó, ah, eu quero também que faça cobrança para cartão de débito. E aí, pessoal, beleza, né? Valida número, valida data, valida nome, antifraude e cobrar. Tudo resolvido, tá tudo certo. Mas tem um detalhe. E se a gente chegar aqui e disser assim, eu quero que faça cobrança com boleto? Olha ali o nosso if ali, ó. Se o tipo, aí tu vai ter que criar mais né, uma propriedade tipo lá do teu cartão, né? O teu cartão boleto fica meio esquisito, né? Daí tu teria que refatorar ali o teu cartão, dizer que na verdade ele vai ser uma forma de pagamento, porque não é mais cartão, então nós vamos ter que botar um tipo. Olha só que trabalheira, né, pessoal? Nós vamos ter que dizer que é boleto, que é cartão, que é Pix, que não sei o que lá, e fazer as validações ali de código de barras daqui a pouco, e botar um else dizendo que se for cartão... Olha aí que bagunça, né? Tu imagina que daqui a pouco vem outras formas de pagamento e você vai ficar um linguição brabo. Então, pessoal, qual que é o certo? O certo é a tua classezinha ali de pagamentos receber um instrumento, seja o qual for, não importa se for Pix, se for boleto, se for cartão, se for cheque, não importa. Ele vai validar e ele vai cobrar. E aí, dentro desse instrumento, é que a gente vai fazer aquilo que precisa ser feito para aquele caso. Entendeu? Mas, vocês estão vendo aqui que ele está recebendo ali uma classezinha chamada como parâmetro, né, da nossa função, ter forma de pagamento. Mas nós vamos usar outra forma de fazer isso, tá, pessoal? Nós não vamos olhar diretamente para o objeto, nós vamos olhar para uma abstração, né, que se chama, e é isso, eu vou explicar nas próximas letras ali, então. Olha só que interessante, vamos para o L. O L é Liskov Substitution. O que ele fala, tá?
Olha só, a primeira vez que eu li, eu tive que ler 2 vezes, então vamos com calma, né. Se S é filho de T, os objetos do tipo T em um programa podem ser substituídos por objetos do tipo S, sem alterar nenhuma das propriedades desejáveis desse programa. Então pensem só, pensem que, tu tem lá uma classe S, tá. Aliás, desculpa, uma classe T. O T é a classe pai, tá. E a gente, faz uma herança lá com a classe S. A gente pode substituir o pai pelo filho sem alterar nenhuma das propriedades desse programa. Isso parece esquisito, né, pessoal, porque em sã consciência, a gente não iria trocar o pai pelo filho, né. Olha só, vou mostrar aqui a imagem para vocês entenderem. Eu tenho aqui o Sam, ele fala assim, ó: "Eu posso fazer café". E esse aqui é o Eden, ele é filho do Sam. E aí alguém chama assim e diz: "Sam, você pode fazer um café para mim?" E ele: "Claro, aqui está o café". E a pessoa diz: "Ah, muito obrigada". E na próxima ilustração, alguém fala assim: Eden, já que o Sam não está disponível agora, tu pode me fazer café?" Aí o Sam diz assim: "Eu não consigo fazer café, mas eu consigo fazer água". E ele, esse é o errado, né, mas o certo, então seria que quando o Sam não estivesse, ele pudesse pedir o café e o filho dele dissesse assim: "Ó, aqui está um cappuccino", que é muito muito mais, né, mais chique do que o café, e a pessoa agradece. Mas é aquele negócio que eu falei antes, né, pessoal, substituir classes pais por classes filhas não parece o crescimento natural de um software, mas nas próximas vocês vão entender um pouco mais sobre esse L, tá certo? Aqui, ó. No I, Interface Segregation. A gente já vai explicar ali as outras letras, tá, pessoal? Nós vamos fazer um resumo olhando para trás para poder entender tudo depois. Mas esse aqui é o Interface Segregation. Ele é o princípio da segregação de interface. Os clientes não devem ser forçados a depender dos métodos que não usam. Olha só que interessante, né? É igual a esse robô aqui, ó. Ele pode girar, ele pode balançar os braços e rotacionar as anteninhas. O problema só é que um deles não tem antenas. Vocês já passaram por isso? Eu já passei por isso. De fazer uma interface ou uma classe que incluísse, salvasse, excluísse, um crudezinho ali como a gente já conhece, né? Cancela, salva, insere, edita. Mas em algum momento eu vou me deparar com um registro, alguma coisa que eu não posso editar. E aí eu já implementei aquela interface podendo editar, né? Então o ideal é que eu não dependesse dela, porque isso vai me gerar um problema, entendeu? Qual que é a melhor forma de explicar isso para vocês? Olha só, o ave aqui, né? Uma ave, ela consegue bicar e voar. E aí a gente descende o nosso pica-pau lá da ave e ele pode bicar e voar. Mas o nosso pinguim, que a gente também herdou de ave, a gente pode bicar e a gente pode voar? Não, não pode. Então, os clientes não devem ser forçados a depender de métodos que eles não usam. Se isso acontecer, tu vai ter que gerar uma exceção, tá? Não pode deixar em branco, seria, né, a gente estaria indo contra o nosso clean code, o nosso solid, e vocês vão entender no D agora o porquê disso, tá certo? O D, então, é Dependency Inversion, ou um módulo não deve depender da implementação de outro módulo diretamente. É necessária uma abstração como uma interface.
Olha só, ele diz assim, ó: "Eu posso cortar pizza com o meu braço cortador de pizza". Aquele braço cortador de pizza tá igual o Eduardo de Mão de Tesoura, eh, ele tá grudado nele, ele não vai sair dele, não tem ele depende daquilo ali, entendeu? Depende daquilo ali. Mas o certo, seria ele dizer assim, ó: "Eu posso cortar pizza com qualquer ferramenta que tu me der". Que interessante, né? Ou seja, a tua classe não vai depender, teu objeto não vai depender de uma classe. Lembra que eu mostrei lá atrás que a minha procedure recebia um T-forma pagamento? Pois é, ela dependia de uma classe. Mas nós não vamos mais fazer com que ela dependa de uma instância de um objeto dessa classe. A gente vai ter que fazer ela depender de uma interface. Olha só, vou dar um exemplo para vocês, tá? Pensa que o buraquinho lá da conexão lá da interface do robozinho é como se fosse a chave de fenda. Essa chave de fenda, ela tem um contrato, uma interface que ela tem que ser seguida, que é essa fenda, né? Então, para poder encaixar uma ferramentazinha ali, ela tem que respeitar que há uma fenda. Tu não vai poder colocar um formato de roda, de carrinho, de estrela. Até pode usar uma faquinha, pode dar ruim, com certeza. Mas, né, enfim, tem que respeitar os padrões que foram colocados ali, né? Que é a fenda. E com isso a gente vai conseguir encaixar ali no buraquinho ali do robozinho ali a ferramenta, né? Para ele poder cortar pizza com o que ele quiser. Da mesma forma, uma chave Phillips ali, né? Aí a estrelinha tu vai poder encaixar ali e fazer o encaixe da ferramenta. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês de código. Vou tomar água de novo. Olha só. Nós temos aqui, então, uma interface, tá? Para quem não conhece interface, estude. É um assunto muito interessante e que faz toda a diferença. Até assim, na minha página, no início, eu falei bastante sobre interface. Não vai precisar se preocupar com a destruição dos objetos, enfim, por favor. Quem não viu, pode ir lá na minha página dar uma olhada e pesquisem mais, estudem sobre o assunto, porque é muito interessante, tá? Ó, eu tenho uma classe ali que é a irremunerável, tá? E nós temos uma function que todas as classes que forem feitas, que vão vir dessa interface, elas são obrigadas a manter o padrão, lembra de padrão da fenda ali e tudo mais, né? Ela tem que respeitar isso, que ela vai ter que ter implementado uma remuneração referente a essa classe, tá? Então, eu tenho ali o meu contrato CLT, que vai ter ali uma remuneração. O meu contrato PJ tem remuneração, o meu estágio tem uma remuneração, e é nesse momento que eu vou fazer, então, a minha classe folha de pagamento com uma function calcular. Pessoal, olha ali que interessante. Ela não recebe uma classe, ela recebe uma interface. Lembra que eu falei que a gente não deve depender de uma classe? A gente deve depender de uma interface. Isso muda tudo. Por quê? A gente vai colocar ali como parâmetro irremunerável e não interessa quem que eu vou jogar lá para dentro. Eu tenho certeza que aquele objeto, aquela classe vai ter o remuneração implementado. Eu tenho certeza. Por quê? Vamos voltar depois ali nas vezes, vocês vão entender. Mas, gente, isso aqui muda tudo, tá? Isso aqui faz com que o teu código siga um padrão. E vocês podem ver que tem responsabilidade única também. Aí voltamos nas letras de novo, né? É só tu jogar para lá qualquer coisa que ele sabe que tem aquele padrão a ser respeitado e vai dar certo. Olha só. Ele diz também que a classe e a interface não devem saber como a ferramenta funciona. No entanto, a ferramenta precisa atender às especificações da interface, como eu falei, né?
ele tem que ter o remuneração feito e, portanto, vai funcionar. É isso aí, pessoal. Mas olha só, vamos recapitular aqui as ideias, tá? Vamos recapitular as ideias. A gente viu que no Dependency Inversion, a gente não deve depender de uma classe, mas sim de interface. Agora, pensa só se a gente não respeitar o I, que é o Interface Segregation. O Interface Segregation, ele fala que os clientes não devem ser forçados a depender de métodos que ele não usa. Gente, vocês imaginam se eu, aqui nesse código, tá? Envio para cá uma classe filho do estagiário aqui, ó. Vamos supor que não era estagiário, era um contrato lá de uma semana, lá, que ficou lá fazendo um estágio lá, enfim, não remunerável, vamos supor, né? Aqueles estágios que fazem fim de curso. E eu herdei do estágio e ele não ter remuneração implementado. E eu mandar para cá o meu estágio sem remuneração implementada, o que vai dar? Ruim. Vai dar ruim, não vai dar certo. No mínimo do mínimo, o melhor seria que fosse feito de outra forma, mas no mínimo tem que ter uma exception aqui chegando, tá? Porque ela não vai poder ser usada aqui dessa forma. Imagina o caos, né, gente? Então tem que pensar bem antes de fazer. Isso, estamos falando do I, né? Que o I que os clientes não devem ser forçados a depender de métodos que ele não usa. Depois a gente tem o Discover Substitution, que fala que esse princípio não diz que não pode, que se pode substituir um pai por um filho sem causar danos. Então a gente sabe que se o pai ele sabe fazer café, o filho sabe fazer café ou algo muito melhor do que café, no mínimo, porque ele não deve de novo depender de coisas que não foram implementadas, tá certo? Depois disso, temos aqui também o Open Closet, que é aberto para extensão, mas fechado para modificação. Por quê, pessoal? Se eu sei que eu vou jogar para dentro de uma function, uma procedure, um objeto, e ela está esperando que ele siga um padrão, gente, se eu fizer uma alteração ali, eu posso quebrar tudo. Então, o melhor é realmente a gente seguir o single responsibility. Em vez de estar criando if abaixo de if abaixo de if, eu vou usar um design pattern, eu recomendo vocês o Observer, usar as funcionalidades da linguagem, um overload, um override, enfim, para poder não estar mexendo no que já foi implementado e o que já está sendo esperado ali pelo teu sistema. Vocês podem ver que uma coisa depende da outra. E assim, vocês vão me perguntar aqui, né? Tá, Kivian. Mas por onde que eu vou começar? Pessoal, então, comece estudando interfaces, tá? Para quem não conhece. Para quem não conhece também, eu já falei sobre isso na minha página. Fiquem à vontade para solicitar que eu fale um pouco mais. Também tem assuntos de montão na internet, tá? Ultimamente, a comunidade de Delphi está muito forte, como acho que como nunca antes. E a gente tem conversado muito sobre clean code, sobre interfaces, sobre todos esses assuntos que vocês estão vendo aqui. Estudem design patterns, recomendo Observer, muito interessante. Fluent Interface. O Fluent Interface tem sido usado muito nos projetos construídos nos últimos 2 anos. E projetos open source principalmente. Quem sabe deem uma lida em projetos open source que seguem o Fluent Interface. Fica lindo, fica maravilhoso, fica super clean code, vocês não vão se arrepender. Sobre MVC também. O MVC, ele é sensacional, porque ele segue muito essa coisa do Single Responsibility, porque tu vai separar a tua view, que é onde fica ali a parte do teu form, onde teu usuário vai ter contato com a tua telinha ali, vai separar a parte de regra de negócio e de banco de dados, e tudo isso se encaixa perfeitamente, então estudem bem isso, tá bom? Tá certo? E assim vocês vão ter, então, sucesso, né? Vocês vão poder estar ali quando alguém chegar, vão perceber que é limpo, que está organizado, que está cheiroso, que está fácil de fazer manutenção, e vida longa e próspera para o nosso código.
para o nosso desenvolvimento como desenvolvedor e é isso aí, pessoal. Nós vamos ter um espaço para perguntas, mas, por favor, se no decorrer dessas aventuras aí, vocês precisarem de alguma coisa, podem ter contato comigo. Por favor, me sigam no Instagram, tá? No LinkedIn. E é isso aí, tá certo? Então, espero que tenham gostado do assunto, espero que tenha sido claro para vocês. E é isso, pessoal. Até a próxima.